Queridos irmãos e irmãs, domingo passado o Evangelho nos trazia a forma de Deus agir pelo perdão infinito, a contabilidade de Deus não se bate com a contabilidade de Pedro naquele caso do perdão. 7 vezes basta? Não. Eu te digo 70 vezes 7. Só para contextualizar os evangelhos dos últimos domingos. O evangelho de hoje, como também o primeiro texto da primeira leitura, diz exatamente isso. Os pensamentos de Deus distam dos pensamentos humanos, como o sol dista da terra. Há uma distância entre o modo de Deus, vamos dizer, o modus operandi de Deus, a forma de Deus agir, a metodologia de Deus, a matemática de Deus, a lógica de Deus não é a nossa. Esse texto de hoje conta uma parábola que se resume ao agir de um dia, de manhã até a noite. O agir de Deus, de manhã, às 9, ao meio-dia, às 3 da tarde, às 5 da tarde. A agenda de Deus, que tem como objetivo acolher a todos, cada um, ou cada uma, no seu tempo. Na lógica humana, quem trabalha de 9 horas até 5 da tarde tem mais ganho. Quem trabalha só 2 horas ganha menos. Isto na lógica capitalista. Jesus pega este evangelho porque certamente naquele contexto histórico daquele tempo havia desemprego, havia os empresários, havia os empregados. Imaginemos os empresários como pescadores da época. Pedro era um pescador, empresário. Os outros eram empregados. A realidade do trabalho naquela época gerava muita exclusão, muita pobreza, como hoje também. Nós temos um grande número de desempregados. E aquela resposta que aquele homem recebeu quando disse ao outro: por que estás aqui na praça sem fazer nada? Ninguém nos contratou. E o homem chama também aquele para o trabalho e paga uma moeda igual para todos, os que trabalharam mais e os que trabalharam menos. Aqui não é uma injustiça de Deus, mas pelo contrário, a justiça de Deus, que é diminuir, amenizar ou diminuir ou excluir totalmente as relações desiguais, as relações injustas. O reino de Deus é o reino da justiça, onde as pessoas, independente das suas capacidades, dos seus recursos, têm o direito de viver uma vida com dignidade. O reino de Deus acolhe a todos, confere a todos
os direitos básicos, os direitos fundamentais para uma vida digna, uma vida verdadeiramente humana. Deus experimenta e enfrenta por parte da humanidade a injustiça, muitas vezes o questionamento. Naquela parábola, o homem foi questionado porque pagou a mesma coisa para todos. Mas o que foi combinado, Deus, ou melhor, aquele patrão cumpriu. O que está combinado entre a humanidade e Deus, aplicando esta palavra, o que está combinado entre Deus e a humanidade é que todos tenham vida plenamente. Isso é o que está combinado no ato do contrato. Contrato este que foi assinado pelo dedo de Deus e pelo nosso acolhimento. Na cruz de Jesus foi assinado o contrato para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Este evangelho nos faz pensar concretamente nas diferenças existentes em nosso mundo, onde eu posso ter condições boas e os outros não. Tantos irmãos e irmãs nossos que ficam dependendo de um gesto de solidariedade, de um gesto de partilha, que é bom, que é positivo, mas exatamente porque faltou a justiça, porque faltou a igualdade entre os irmãos e irmãs. Vivemos um tempo com grandes desigualdades. Esses dias escutei uma crítica aos poderes do Brasil, e aqui faço uma repetição para uma reflexão nossa. Foi feito um levantamento de quantas famílias no Brasil vivem sem uma casa digna, sem um lugar para abrigar sua família, seus filhos. Outros que, não tendo a casa, pagam aluguéis caríssimos em lugares tão ruins, muitas vezes, sem segurança, sem saúde, sem condições de vida. E, por outro lado, autoridades, nossos representantes, que recebem auxílio moradia. Eu fico me perguntando, uma pessoa que ganha 35 mil reais, se precisa auxílio moradia, auxílio paletó, auxílio de locomoção, combustível, avião. Com 35 mil reais, a não ser que o padrão de vida seja exorbitante, dá para viver muito bem e ainda daria para ajudar outros a terem uma pequena casa, um quarto, uma kitnet. Essas brigas todas para ter um pouco mais. E a gente fica se perguntando quantos homens e mulheres, quando ganham o salário mínimo, com tantas obrigações para cumprir. E feliz aquele que tem o salário, garante pelo menos a comida, ainda que simples. Então vivemos neste mundo e o Evangelho vem sempre nos questionando.
O Evangelho sempre nos faz pensar. O Evangelho nos inquieta, nos faz perguntas difíceis. Como nós vivendo o dia da nossa vida, nos vários momentos da nossa história, da nossa vida, o Evangelho fala de vários horários, várias circunstâncias que devem ser marcadas pela justiça de Deus. Peçamos hoje a graça de termos um mundo melhor. Estamos agora com uma oportunidade em nosso Brasil, uma oportunidade de escolher nossos representantes municipais, prefeitos, prefeitas, vereadores. Já sabemos o que é sofrimento e sabemos o que é melhor. Já temos experiência sobrando para fazer um discernimento. Nós já sabemos, na verdade, quem presta e quem não presta. Nós já sabemos, na verdade, que existem homens e mulheres que fizeram das plataformas políticas o seu roçado, seu emprego, porque é o que acham que sabem fazer. Ah, se soubessem pelo menos. Política, como disse o Papa Paulo VI em 1970 e alguma coisa, nos anos 70, ele disse, logo após o Concílio Vaticano II, a política é um canal excelente no exercício da caridade. Como podemos fazer o bem através da política? A política é um canal. Essa grande política, essa caixa d'água enorme, com várias tubulações, diversas realidades. Um cano, uma encanação que vai para a saúde, outra que vai para a educação, outra que vai, sem interrupções, com uma torneira lá na ponta, para encher outras pequenas caixas com as necessidades e as condições dignas de vida para as pessoas. Se nós interpretássemos a política assim, como essa caixa grande, cheia de água, água boa, água tratada, e que se distribui nos vários caminhos para atingir as pessoas em suas reais necessidades. Esta seria a coisa mais bela do mundo. E é este o ideal da política, como a gente diz, da política com o P maiúsculo. Sem negociatas, sem ajeitados. A gente vê cada coisa, não é? Que dá para ficar arrepiado. Quem olhava certos contextos há um mês atrás e olha o de agora, fica pensando: será que eu estou ficando doido? É uma tarefa da igreja educar, formar, conscientizar as pessoas com uma palavra para que a gente reflita. Precisamos refletir, à luz do Evangelho, que política queremos e que política será eficaz para uma vida melhor em nosso Brasil, em nossos municípios. Sempre que posso dizer uma palavra neste sentido, para que a gente possa tomar consciência também de que o cristão deve ser sal, deve ser luz, deve fazer este reino de Deus acontecer no dia
da nossa vida, de manhã até a tarde. No itinerário da nossa vida, devemos ser marcados sempre pelo modus operandi de Deus, a justiça, a acolhida, para que ninguém fique excluído das condições básicas para uma vida digna. Estamos nesses dias celebrando as festas dos padroeiros, vários padroeiros da nossa diocese, Nossa Senhora da Guia, Santa Teresinha, São Francisco, São Miguel Arcanjo. Celebramos em setembro Nossa Senhora das Dores. Esses momentos todos de celebrações em nossa diocese nos ajudam a vivenciar este tempo de espiritualidade, instruídos pelo Evangelho e pelo testemunho dos nossos padroeiros. Nós queremos vivenciar bem a nossa missão, superando as dificuldades, os problemas. Aos poucos vamos aí vencendo a pandemia, vamos superando essa dificuldade com paciência, com responsabilidade, fazendo a nossa parte. Façamos a nossa parte. Cada um faça a sua parte. Se você acha que o ambiente não está favorável a esses cuidados, faça a sua parte. Converse com seu filho. Eu tenho visto alguns jovens, adolescentes. Ainda ontem eu vi grupos de rapazes e moças em um determinado lugar, sem fazer nada errado, nada demais, mas aglomerados, sem máscara, todos juntinhos. Isso é muito bonito em tempos normais, mas agora a gente não pode fazer isso, porque nós estamos num tempo de perigo, dificuldades. Então, os pais também poderiam acolher mais os filhos, aconselhar mais os filhos, pedir aos filhos, dialogar na família sobre esse problema. Eu acredito que a mudança social, de modo grande, acontece na família. Se os pais conseguirem dialogar, conversar, a gente pode melhorar muitas coisas também. Que Deus nos dê forças, nos dê coragem para, diante das dificuldades, a gente poder perseverar, não é? E poder também experimentar este grande amor de Deus em nossa vida. Que Nossa Senhora da Guia interceda sempre por nós em nossa caminhada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e amado.